Olha, nós estamos aqui de volta para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. Como é bom meditar, aprender o que a Bíblia nos ensina. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, que nos diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Você parte do teu coração e faz um voto, promete alguma coisa ao Senhor. Se você prometeu, você deve se esforçar para cumprir o voto que você fez. Um evangelista colocou no coração: eu, de hoje em diante, vou falar do Evangelho Salvador de Jesus, pelo menos a uma pessoa durante cada dia. E assumiu aquele compromisso, aquele voto com Deus. E ele, a cada dia, procurava falar das maravilhas de Jesus, que Cristo Jesus salva, é o único caminho. E iam se passando os dias. Quando um dia ele em casa, à noite, ele foi analisar o dia e percebeu que naquele dia ele não havia falado de Jesus para ninguém. E ele ficou preocupado. Hoje eu não falei de Jesus com ninguém. Na casa, a esposa e os filhos eram cristãos. Como falar? Era noite, chovia, e aquilo começou a incomodar o coração dele. O que ele fez? Ele pegou um guarda-chuva, foi para o ponto de ônibus mais próximo à casa dele e ficou aguardando alguém, não sabia nem quem era. Alguém em ponto de ônibus poderia descer naquele período que ali ele estava. E eis que veio um coletivo, desceu um passageiro, vizinho dele, sem proteção, sem guarda-chuva. Ele se adiantou e protegeu o vizinho com seu guarda-chuva. Dividiu. E, sabendo onde o vizinho morava, né, foi caminhando junto com o vizinho, debaixo do seu guarda-chuva, e falando de Jesus. E o vizinho, calado, escutando tudo o que ele falava. Quando chegou no portão de sua casa, o vizinho virou para o evangelista e disse: a sua intenção não era de me proteger da chuva, e sim de tentar me persuadir, e sim de falar da tua religião. Primeiro que ele não estava falando da religião, estava falando que Cristo Jesus salva. E ele diz: a minha vontade é te dar um corretivo, mas, apesar dos pesares, você me foi útil. E foi, e entrou em casa. E o evangelista saiu alegre da vida, porque ele conseguiu cumprir o voto que ele havia feito a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz assim, diz para cada um de nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é assim que Deus nos dá uma ordem? Então, e você se preocupa com o seu vizinho,
com aqueles que estão nas drogas, na prostituição, nos bares, distante de Jesus? Será que essa pessoa pode ser até da sua família, pode ser um vizinho, um conhecido, colega de trabalho, se pelo menos uma vez você falou, ou você fica calado e a pessoa caminhando para a morte eterna? Porque a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 11:6: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Não passaram muitos dias, poucos dias depois daquele gesto que ele teve de pregar o evangelho para aquele vizinho, o vizinho procurou e disse para ele: fale-me mais de Jesus, porque as tuas palavras tocaram no meu coração e eu quero saber mais. Que maravilha! A palavra de Deus não volta vazia. Nós temos que semear a tempo e fora de tempo e cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não dá nem para explicar, não tem palavras que possam explicar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus coloque em nossos corações a grande responsabilidade de anunciar o evangelho da salvação, que Cristo Jesus é o único caminho. Que Deus te abençoe, que acrescente em nossos corações a vontade de pregarmos a tempo e fora de tempo o evangelho da salvação. Muito obrigada.